Vamos abrir em Eclesiastes, capítulo 4. Nós vamos estar meditando na palavra de Deus, do versículo 1 até o versículo 8. Vamos fazer uma leitura responsiva, irmãos. Eu vou ler os versículos ímpares e os irmãos, por favor, leiam os versículos pares. Vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse. Vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Porém, mais que uns e outros, tenho por feliz aquele que ainda não nasceu e não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Perdão, irmãos. O tolo cruza os braços e come a própria carne, dizendo: então eu considerei outra vaidade debaixo do sol. Amém. Vamos orar, irmãos. Amado Pai, nós te louvamos esta noite, porque Tu és o nosso Deus, Tu és aquele que nos conduz, Tu és o nosso porto seguro, Senhor, e nós dependemos de Ti, ó Pai. Clamamos a Ti, ó Deus, que o Senhor possa falar aos nossos corações esta noite, através da Tua palavra, Senhor Deus. Que o Teu Espírito Santo, ó Pai, possa nos auxiliar no entendimento e na compreensão das Santas Escrituras, ó Pai. Que o Senhor esteja presente, abençoando, ó Deus, as nossas vidas. É o nosso pedido, nós oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, há algumas semanas que nós estamos estudando o livro do Eclesiastes, com o pastor Micaías. O livro do Eclesiastes, ou o livro do pregador, ele foi escrito por Salomão, que é dito como o homem mais sábio que já pisou na face da terra. E Salomão ele faz diversas considerações a respeito da vida e a respeito do homem. E sempre que eu disser nessa pregação a respeito do homem, entendam homem e mulher, tá bom? É a respeito do ser humano, tá? Se for diferente, eu informo os irmãos. E Salomão, ele sempre oscila entre duas visões sobre as circunstâncias da vida. Uma visão mais desesperançosa, uma visão que podemos dizer que é mais humana, e que não leva em consideração a eternidade e nem a pessoa de Deus, os planos de Deus. E a outra visão que leva em consideração tanto a presença do Senhor, os planos de Deus para a nossa vida e a vida eterna. Na semana passada, o pastor Micaías trouxe algumas informações, a respeito dos dilemas da vida. Nós aprendemos a respeito da injustiça humana, Salomão ele observa o mundo, ele observa os homens e ele vê o quanto as pessoas são injustas. Mas nós também aprendemos sobre a justiça do homem.
e aprendemos que a justiça do homem, ela é falha. A justiça do homem, a palavra diz que ela é como um pano imundo, um trapo sujo diante da justiça de Deus, comparada com a justiça de Deus. Porém, nós aprendemos também que todos nós prestaremos contas diante do Senhor, justos e injustos. Tivemos a oportunidade também de conversar sobre isso hoje na escola bíblica. E saber disso, irmãos, tem que nos dar esperança, porque sabemos que Deus não deixará a injustiça impune. Nós também aprendemos, irmãos, sobre a morte. Aprendemos que Deus nos criou como seres eternos, nos criou à sua imagem e semelhança. Porém, irmãos, o pecado entrou no mundo através de um homem, Adão, o pecado da desobediência, e com isso, a morte também entrou no mundo, tanto a morte física quanto a morte eterna. Mas a esperança dos crentes está depositada em Cristo Jesus, o nosso Senhor, que venceu a morte, que pagou pelos nossos pecados. E, dando continuidade no livro do Eclesiastes, agora no capítulo 4, Salomão ele continua as suas reflexões. E dos versículos 1 ao 8, que nós lemos hoje, ele vai tratar a respeito da opressão que as pessoas sofrem, da violência, e vai fazer uma relação também com o trabalho, com as obras dos homens. E por conta disso, irmãos, eu quero sugerir um tema para essa pregação, com o seguinte nome: Tribulações da vida acerca do trabalho. No versículo 1, irmãos, Salomão fala a respeito das pessoas que são oprimidas, das pessoas que sofrem. Ele fala das lágrimas que são derramadas, do quanto essas pessoas sofrem e de que não há ninguém para consolá-las. Ele diz assim, acompanhe comigo: vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol, vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse. Vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Mais uma vez, Salomão olha para as circunstâncias do mundo, para as atitudes dos homens, e ele olha com um olhar desesperançoso. É um olhar que o pastor já tratou como um olhar debaixo do sol. E ele demonstra, através das palavras que ele professa nessas reflexões, uma grande tristeza diante de tudo isso que ele observa. E é interessante, irmãos, que isso aconteceu há aproximadamente 3.000 anos atrás. E essas palavras de Salomão, as observações dele a respeito dos homens, das suas obras, da opressão, elas continuam muito atuais nos dias de hoje. Quando nós pensamos no mundo, quando nós olhamos para o mundo, ou ainda quando nós olhamos para o nosso país, nós vemos muita desigualdade social, vemos a falta de emprego, falta de trabalho, violência, situações de desamparo que as pessoas enfrentam. E olhamos também para os líderes do nosso país, os governantes, os políticos, não apontando para um específico ou para outro, mas de uma forma geral, líderes que eram para estar lutando em benefício do povo, em favor do povo, para poder diminuir essas questões de opressão, de abandono, de violência, e que muitas vezes estão empenhados apenas em alcançarem
dos seus próprios objetivos, são gananciosos, buscam aparecer, buscam ganhar mais dinheiro, aumentar suas riquezas, buscam aumentar o seu poder. E diante, irmãos, dessas circunstâncias, quando nós olhamos para tudo isso sem uma perspectiva de esperança, sem uma perspectiva da vida eterna, a verdade é que fica difícil de ter esperança. Fica difícil olhar para toda essa situação, para todas as aflições que a humanidade passa e acreditar que as coisas vão melhorar. E a gente não precisa perceber isso somente olhando para aquilo que é mais distante, mais macro, como para o governo do país, o governo dos países. Mas a palavra de Deus, irmãos, ela nos confronta a respeito de nós mesmos, dos nossos corações. Ela nos mostra o quanto as nossas atitudes muitas vezes estão distantes daquilo que é o ideal de Deus, daquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas. Falta de gentileza, falta de vontade de ajudar o próximo, indiferença com relação à situação das pessoas, uma busca, irmãos, por satisfação própria, os nossos objetivos, os nossos planos, que muitas vezes envolvem somente a nós, ou no máximo aos nossos familiares, aqueles que são próximos de nós. A palavra de Deus nos confronta com relação a isso. Salomão, ele continua nos versículos 2 e 3, evidenciando a sua tristeza diante de todas essas circunstâncias que os homens sofrem. Acompanhe comigo novamente. Pelo que tenho por mais felizes os que já morreram, mais do que os que ainda vivem. Porém, mais que uns e outros, tenho por feliz aquele que ainda não nasceu e não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Diante de tudo que Salomão observa das más obras dos homens, ele, nas suas palavras, fica evidente que ele fica profundamente triste diante dessas circunstâncias, ao ponto de dizer que seria melhor que essas pessoas estivessem mortas. E ele ainda vai além. Seria melhor nem ter nascido, não existir. É uma comparação, talvez, não muito boa, mas é como uma pessoa que está sofrendo, passando por dificuldades, por aflições, por lutas, e contemplando a injustiça do mundo, a circunstância do mundo, as más obras dos homens, e ela só espera pelo momento que ela vai chegar na casa dela, poder colocar a cabeça dela no travesseiro e dormir. Porque quando ela está dormindo, ela não tem que lidar com estas coisas, não tem que lidar com essas circunstâncias. Com os olhos fechados, sem a sua consciência funcionando, se torna mais fácil, humanamente falando. É uma perspectiva, irmãos, estarrecedora a respeito da vida. Difícil de se contemplar. Porém, irmãos, é uma perspectiva verdadeira. Quando parte de um pressuposto de que o homem, ele nasce, ele vive a sua vida aqui, ele morre e é o fim.
Pare para pensar uma pessoa que não crê na vida eterna. Se ela colocar numa balança as coisas boas do mundo e as coisas más, será que vai valer tanto a pena assim viver? Será que não seria melhor, dentro dessa perspectiva, não ter nem nascido? É essa reflexão que Salomão traz nestes versículos. Em Gênesis, irmãos, capítulo 1, nós vemos vários versículos em que narram a criação do mundo e de todas as coisas. E é narrado, irmãos, que Deus cria a luz, terra, mar, plantas, a lua, o sol, as estrelas, o dia, a noite, os animais. E sempre que ele finaliza um dia, ele olha para aquilo que ele criou e ele diz que era bom, que o que ele criou era bom. E no sexto dia, quando ele cria o homem e ele conclui a sua obra, ele olha para a sua obra novamente e ele fala agora que a sua obra era muito boa. Ele cria o homem à sua imagem e semelhança, um ser perfeito, e ele diz que a criação era muito boa. Mas nós já sabemos a história e sabemos o que aconteceu. Através de um homem, o próprio Adão, através da desobediência, o pecado então entra no mundo e a partir daí se iniciam as opressões, os assassinatos, a violência e tudo aquilo que era perfeito, maravilhoso, que era muito bom, acaba por ser corrompido pelo pecado. Eu gosto de uma comparação que fala do pecado, que ele é como um câncer. O câncer é uma doença avassaladora, uma doença cruel. Eu tive uma pessoa muito próxima, eu perdi o meu pai de câncer. Começou como um câncer no pulmão e se espalhou por todos os órgãos e ele veio a falecer. E é tudo muito rápido, vai se espalhando de uma forma muito rápida e os médicos tentam conter aquilo e a quimioterapia e, pelo menos no caso dele, aprove a Deus recolher a vida dele. E o câncer, ele é assim, o pecado ele é assim, como câncer, uma coisa avassaladora que entrou no mundo e vem causando um estrago tão grande na vida e no coração dos homens. No versículo 4, irmãos, Salomão continua as suas reflexões e ele traz informações a respeito do trabalho, das obras dos homens e também da motivação com que os homens executam essas obras. Acompanhem comigo novamente. Então vi que todo o trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Salomão contempla as obras do homem, obras com destreza, obras que num primeiro momento são boas, parecem obras boas, bons trabalhos. E ele percebe que muitas vezes até aquilo que é bom acaba sendo maculado pelo pecado. Ele fala a respeito da motivação desses homens, movidos pela inveja, eles fazem as suas obras. Por mais que existam boas intenções no meio,
elas vêm acompanhadas muitas vezes de intenções ruins. É como um funcionário que se dedica na sua empresa, se esforça, trabalha, busca dar o seu melhor. E a gente olha e fala, que beleza, que bom funcionário. Ele trabalha bem, ele faz o bem para a empresa, ele faz o bem para a organização. E no fundo, a motivação verdadeira não é fazer o bem, e sim um crescimento pessoal, uma ambição, um aumento de salário. O que aos nossos olhos, irmãos, não tem problema nenhum. Quem de nós não anseia por um aumento de salário, por uma promoção, por um crescimento? Mas o que Salomão evidencia aqui é que mesmo quando buscamos fazer aquilo que é bom, por vezes a nossa intenção, ela é algo que não glorifica a Deus. É como uma esposa de um marido que vai receber a família em casa e ela vai fazer um almoço, e aí ela faz aquela comida gostosa, que todo mundo se agrada, e a motivação pode ser, a minha sogra vai comer a minha comida, eu preciso cozinhar igual ou tão bem quanto ela precisa ver que eu cuido bem do meu marido, tão bem quanto ela cuidava. Então percebem que são exemplos, mas que demonstram que muitas vezes aquilo que parece bom aos nossos olhos, Salomão diz que pode vir regado de pecado. Abram as suas Bíblias em Jeremias, capítulo 17, versículo 9, por favor. Jeremias 17, versículo 9. O texto diz assim, irmãos, acompanhem comigo. Jeremias 17, 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? O profeta traz nesse versículo uma grande verdade que está relacionada com as observações de Salomão a respeito do nosso coração e das nossas intenções, que muitas vezes não glorificam a Deus. Dos versículos 5 ao 8, irmãos, Salomão então ele apresenta dois extremos. Do versículo 5 ao 6, o primeiro extremo, ele fala a respeito de um homem que não trabalha. Ele diz o seguinte: o tolo cruza os braços e come a própria carne, dizendo, melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. E é interessante que ele começa chamando este homem de tolo. O que é um homem tolo? É um homem que engana a si mesmo. E esse homem, esse exemplo que Salomão nos traz, ele tem prazer em não fazer nada. É uma pessoa acomodada, é uma pessoa que não quer trabalhar. E o versículo ainda fala a respeito dele como um homem pessoas que comem a própria carne. E aqui, irmãos, entenda, não é literalmente que Salomão está falando. O que ele quer dizer aqui são homens que destroem a si mesmos. Pessoas acomodadas,
pessoas que não dão o verdadeiro valor para o trabalho. É um extremo. Provérbios, capítulo 21, versículo 25, diz assim: o preguiçoso morre desejando, porque as suas mãos recusam trabalhar. O preguiçoso morre desejando, porque as suas mãos se recusam a trabalhar. Essa pessoa, ela se torna um peso para aqueles que a cercam. Ela acaba oprimindo as outras pessoas que a sustentam. E entendam, irmãos, quando eu estou falando de trabalho aqui, não é somente trabalho fora de casa, não é somente trabalhar fora, não. Porque sabemos que temos muitas famílias que o homem trabalha fora e a mulher trabalha em casa. Imagina numa circunstância dessa, o homem trabalha fora e a mulher que fica em casa o dia inteiro assistindo Netflix, por exemplo. Ela vai se tornar um peso. Vai causar a opressão dos seus familiares, opressão dentro do seu próprio lar. Esses homens, irmãos, eles fazem mal para si mesmos. Eles fazem mal para as pessoas que os amam. Nos versículos 7 e 8, Salomão apresenta um outro extremo. Ele fala a respeito dos homens em que o trabalho é o principal para eles. A prioridade da vida deles é o trabalho. Ele diz assim: então, considerei outra vaidade debaixo do sol. Isto é, um homem sem ninguém. Não tem filho nem irmã. Contudo, não cessa de trabalhar. E seus olhos não se fartam de riquezas. E não diz, atenção, ele não diz: para quem trabalho eu, se nego a minha alma os bens da vida? Também isto é vaidade e enfadonho trabalho. Salomão apresenta esse homem como alguém que não tem ninguém. Não tem filho, não tem um irmão, não tem uma esposa. Ele é sozinho. E ele coloca o seu coração e a sua dedicação totalmente no trabalho. Ele busca enriquecer, ele enriquece, porém, ele não se satisfaz com a riqueza, ele não se farta, ele conquista algo e já vai próximo. Ele não se permite descansar, ele não se permite fazer outra coisa a não ser trabalhar. Salomão fala que ele não cessa de trabalhar. Foi falado hoje pelo presbítero Giovanni como o mundo muitas vezes enxerga uma pessoa aí que é bem-sucedida, o que o mundo valoriza. Quantas vezes nós não caímos nesse erro de olhar para uma pessoa que tem carro, tem casa, propriedades, um bom emprego, um bom salário, e olhamos para essa pessoa e falamos: olha que uma pessoa bem-sucedida. Mas Salomão apresenta essas coisas como vaidade, é um sopro, é algo que é passageiro. A satisfação é passageira, ela não preenche o coração destas pessoas verdadeiramente. Semanas atrás, irmãos, nós falamos, o pastor Micaías nos trouxe a respeito dos que trabalham e deixam tudo o que conquistam para os outros. O exemplo foi um homem que constrói um império e deixa tudo para um filho, uma filha, ou para os filhos que muitas vezes não dão valor nenhum naquilo que o pai fez, não dão valor nenhum no dinheiro que foi conquistado. Uma vida para conquistar tudo isso
e muito rapidamente outra pessoa gasta tudo, a empresa fale. Porém, o texto aqui de Salomão, ele ressalta que o homem aqui que está sendo tratado, o exemplo que Salomão traz, é uma pessoa que sequer ela traz essa reflexão à mente dela. Por que eu estou trabalhando tanto para deixar isso para os outros? Sequer ele tem essa reflexão, porque ele não tem ninguém. Ele não se permite ter alguém. O foco é o trabalho. Eu não tenho tempo para constituir uma família. Eu tenho que cuidar da minha empresa. Eu tenho que cuidar da minha carreira. E Salomão nos mostra que isso tudo é vaidade, é um trabalho enfadonho, não traz verdadeiramente alguma coisa boa, não traz um galardão eterno, é algo passageiro. Irmão, Salomão olha para tudo isso, ele fica desanimado, ele traz essa visão triste, talvez pessimista a respeito das coisas, mas o que nós podemos notar é que existe algo errado com os homens. Existe algo errado com o coração dos homens. A motivação que nos move a fazer as coisas, muitas vezes é pecaminosa. As nossas atitudes, por vezes, são pecaminosas. E acerca disso tudo, irmãos, eu quero propor 5 pontos, 5 conselhos breves, para que nós possamos melhorar a nossa conduta diante dessas questões, diante da opressão, da violência, do trabalho mal empregado, as más obras. E o primeiro ponto, o primeiro conselho, irmãos, que eu trago, e o mais importante de todos, é: se arrependa e creia em Jesus. A palavra nos fala que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Que todos fomos feitos pelo pecado inimigos de Deus, porque Deus é santo. Deus é puro. A palavra de Deus, quando fala da santidade de Deus, fala que Ele é santo, santo, santo. E a única forma, irmãos, que nós temos de ser reconciliados com Deus é através da pessoa de Cristo. Cristo é a solução para essa condição humana. É através de Cristo que nós vamos conseguir ter uma perspectiva diferente diante destas questões. Se nós continuarmos, irmãos, uma vida sem Jesus, se nós não entregamos o nosso coração, não fazemos Jesus como Senhor das nossas vidas, porque por vezes nós queremos que Jesus seja o nosso Salvador, mas nós não queremos que Ele seja o nosso Senhor. É difícil obedecer. Mas se nós não tomarmos, irmãos, essa atitude de viver para Ele, fica difícil, com um coração corrupto, como nós lemos, conseguir fazer as coisas de uma forma que glorifique a Deus. Fica difícil, irmãos, vivermos e termos motivações que realmente são boas. Não é pecado nós termos um bom salário, um bom trabalho, uma casa, um carro, nada disso, isso não é pecado. A questão é, por que nós queremos isso? Cabe a cada um de nós analisar o nosso coração, mas sem arrependimento, sem fé em Jesus, é em vão. Não devemos perder nem tempo. Porque aquele que não crê em Jesus como Senhor e Salvador, ele não tem como glorificar a Deus. Ele continua morto em pecados e delitos.
O segundo conselho, irmãos, que eu deixo para nós refletirmos: se aproxime de Deus. O relacionamento que nós temos com Deus tem que ser a prioridade das nossas vidas. Ele não pode estar em segundo plano. A nossa família não pode ser a nossa prioridade. Os nossos filhos não podem ser a nossa prioridade. O nosso trabalho não podem ser a nossa prioridade. E sim, Deus tem que ser a nossa prioridade. E se Ele for a nossa prioridade, se nós cultivarmos o nosso relacionamento com Deus, naturalmente, nós vamos ser bênção no nosso trabalho, nós vamos ser bênção nas nossas famílias. Quando nós buscamos cultivar o nosso relacionamento com Deus, nós fortalecemos a nossa comunhão com o Senhor e nós somos fortalecidos para viver da forma que nós devemos viver, como verdadeiros cristãos. Nós nos esforçamos tanto, irmãos, para bater metas no trabalho, para estudar para aquela prova, para ser um bom aluno, ser um bom profissional. Será que nós nos esforçamos tanto, ou pelo menos metade disso, para nutrir nosso relacionamento com Deus, para se aproximar de Deus, viver uma vida piedosa com o Senhor? Sabe quando você está no trabalho, você está lotado de serviço, e aí você fica sabendo que tem uma reunião, e você tem que estar lá, e você, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Mas você dá um jeito, e você vai estar lá naquela reunião, mesmo lotado de serviço, você se esforça, depois você vê o que você faz? Será que nós fazemos a mesma coisa? Temos o mesmo esforço para ir num culto de domingo, uma escola bíblica, um grupo de semana onde nós oramos, cultuamos a Deus? Porque se nós não estivermos em comunhão com Deus, nós vamos esfriar. E participar das atividades que nós temos na nossa igreja é uma evidência que a nossa comunhão com o Senhor, ela está forte, está fortalecida. Obviamente que tem casos e casos, tá, irmãos? Não quero generalizar. Mas a reflexão é: será que nós temos nos esforçado de verdade para nutrir esse relacionamento que temos com Deus? É necessário ter uma atitude de mudança. Nós temos que dar um passo, nós temos que ter uma atitude de priorizar a Deus nas nossas vidas. O terceiro conselho, irmãos, é: tire você do centro e olhe para o próximo. Quando o nosso foco, irmãos, é servir a Deus, naturalmente nós vamos obedecer o mandamento do Senhor, que fala para nós amarmos o próximo como a nós mesmos. E isso implica, irmãos, em nós sairmos da prioridade das nossas vidas e colocarmos Deus e, consequentemente, abençoar a vida daqueles que são os próximos nossos. Devemos ser instrumentos de Deus para consolar. A observação aqui de Salomão é: não há quem os console. Devemos investir tempo, dedicação, dinheiro, esforço para abençoar a vida de outras pessoas. E se você não sabe como fazer isso, peça para Deus sensibilidade. Peça para Deus: Senhor, eu quero ser usado pelo Senhor para abençoar a vida de outras pessoas, e certamente Ele vai mostrar para você aqueles que precisam ser amparados. Às vezes é uma conversa, uma ajuda, às vezes pode ser uma visita, uma palavra, às vezes uma pessoa precisa só ser ouvida, ela precisa sentir que faz parte de um grupo, sentir que é amada, que é lembrada. Pequenos gestos que podem fazer uma diferença tão grande quando nós não estamos com foco no nosso próprio prazer. Quem é o meu próximo?
todos aqueles que Deus colocar na sua vida. Seus colegas de trabalho, sua esposa, seus filhos, seus pais, os irmãos da igreja, o morador de rua. Esses são os nossos próximos. O quarto conselho, irmãos, já caminhando para o fim. Faça tudo para Deus. E nós já tratamos sobre isso em outra leitura, outras reflexões aqui de Salomão. Quer comais, quer bebais, quer façais outra coisa qualquer, façam tudo para a glória de Deus. Os nossos pensamentos têm que ser para a glória de Deus. Sabe cultivar aquele pensamento bom, quando você vai pensar numa pessoa, pensar nas qualidades dessa pessoa, evitar pensamentos ruins, pensamentos lascivos. Quando vem um pensamento ruim na sua mente, pedir perdão para Deus e pensar em coisas boas, se lembrar da palavra do Senhor, ter atitudes diferentes, conversas diferentes. Eu gosto de imaginar, você está no seu grupo de amigos, imagina que Jesus está ali, do seu lado, fisicamente, olhando para você e observando como você conversa com o seu irmão. Isso vai ajudar a gente pesar as nossas palavras antes de nós dizermos. Por fim, irmãos, o quinto e último conselho que eu gostaria de deixar: confie em Deus. Se nós pararmos para pensar, irmãos, nós já fomos oprimidos, todos nós já devemos ter sido oprimidos por atitudes, por circunstâncias, mas nós também já fomos opressores. Certamente nós também já tivemos atitudes que oprimiram o próximo, pessoas que amamos, ou às vezes pessoas que nós nem consideramos. Salomão nos mostra que a nossa vida ela é passageira, ela vai como um sopro. E nós devemos nos lembrar, irmãos, que o mais importante Deus já fez por nós. Cristo morreu na cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Diante de tanta opressão, irmãos, de tanta maldade, e quando nós olhamos para o nosso próprio coração e vemos como somos maus diante de Deus, confie em Deus, porque nós já fomos lavados, purificados, limpos de toda a maldade, de toda a iniquidade. Cristo já se entregou por nós, e cabe a nós permanecer firmes, continuar caminhando. Se falharmos, nós se arrependemos, pedimos perdão e continuamos. Essa é a vida do cristão. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. E vai chegar um dia, irmãos, será o grande dia, que teremos um alvorecer diferente. Chegará um dia, irmãos, em que a alegria virá de forma plena pela manhã, para todo aquele que entregou o seu coração a Jesus, que creu nele como Senhor e como Salvador da sua vida. E quando chegar esse dia, irmãos, nós devemos nos lembrar que não haverá mais choro, não haverá mais opressão, não haverá mais tristeza, e acima de tudo, não haverá mais pecado. Nós finalmente seremos livres dessa luta que nós travamos, do espírito contra a carne. Até lá, irmãos, que nós possamos viver em piedade, que nós possamos viver
buscando fazer aquilo que é correto, não por obrigação, mas em resposta ao grande amor de Deus por nós, que entregou o seu Filho por amor de cada um de nós. Amém? Eu finalizo aqui, irmãos. Lembrem-se, se arrependa, creia em Jesus, se aproxime de Deus, tire você do centro e olhe para o próximo, faça tudo para Deus e confie em Deus. E dessa forma, a nossa perspectiva diante de tudo isso que Salomão traz e que realmente acontece, ela vai ser outra, porque nós vamos ser um instrumento de Deus na luta contra a opressão, na luta contra o pecado. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, te louvamos, ó Pai, pela tua palavra, que é maravilhosa, ó Deus. Te louvamos, ó Deus, pela vida do sábio Salomão, ó Pai, que trouxe reflexões tão profundas a respeito dos homens, a respeito da vida, reflexões tão valorosas para nós, ó Pai, que nos levam, Senhor Deus, a querer nos aproximarmos de Ti, a querer sermos diferentes, Senhor Deus. Então, ó Pai, que essa palavra, Senhor Deus, não apenas entre pelo nosso ouvido como algo agradável, bom, mas que acima de tudo, ó Pai, ela possa trazer mudança nas nossas vidas, nas nossas atitudes, no nosso coração, na nossa mente, ó Pai. Para que assim, ó Deus, o Seu nome seja glorificado através das nossas vidas, Senhor. Nos ajuda, Pai, somos falhos, somos pecadores, dependemos totalmente do Senhor, ó Pai, mas caminharemos confiantes, ó Deus, porque sabemos que a obra que o Senhor iniciou em nós, o Senhor há de terminar até a volta do nosso Senhor Jesus. E é no nome dele que nós oramos agradecidos. Amém.